Boa tarde, meu nome é Juliana do Nascimento Ferreira e eu vou apresentar o trabalho que tem como título Distribuição tecidual da expressão de genes associada ao cultivo em bioflocos e a infecção viral em camarões litopneus vanameio. Com a intensificação nos sistemas de cultivos tradicionais e o aumento do manejo inadequado, favorece um aumento do estresse e, consequentemente, diminuição da imunidade dos animais, fazendo com que haja surgimento de doenças e, consequentemente, gerando perdas econômicas. Grandes perdas econômicas foram observadas com a presença do vírus da síndrome da mancha branca, principalmente no estado de Santa Catarina. Os principais sinais clínicos desses animais é a redução do consumo alimentar, natação lenta, né? Mudança na coloração, carapaça mole e com calcificações. Além disso, esse é um vírus grande de DNA envelopado, que infectam camarões e outros crustáceos. Como medidas profiláticas e ferramentas biotecnológicas, grande incentivo tem sido feito para o sistema de cultivo em bioflocos, por ser uma alternativa de cultivo superintensivo, utiliza a mínima renovação de água, seguro sanitariamente, além de ter uma constante reciclagem de nutrientes e por ser um ambiente com grande potencial imunoestimulante. Ainda mais porque o sistema imunológico de crustáceo não possui sistema imunológico adaptativo, somente o sistema imunológico inato, que tem como respostas celulares e humorais, que garantem a sua proteção. Mas será que existe uma imunidade associada ao intestino desses animais? Sabe-se que insetos, sim, com a produção de moléculas antimicrobianas e citotóxicas que auxiliam na proteção desses animais. Sabe-se que o intestino posterior e anterior dos peneídeos tem um revestimento por uma cutícula quitinosa e a porção medial é uma região revestida por uma membrana quitinosa acelular porosa que permite a absorção seletiva de nutrientes. Então, o presente estudo é uma parte integrada de um projeto maior que envolve o sequenciamento dos transcritos no intestino médio de camarões litopneus vanameio, cultivados em bioflocos e desafiados oralmente com o vírus da síndrome da mancha branca, seguida pela validação dos dados transcritómicos. Como eu havia falado, várias etapas foram realizadas antes do atual trabalho, que é a especificidade da expressão intestinal. Então, iniciamos lá em 2019 com o trabalho de piloto, o transcritome. Para isso, animais foram cultivados em BFT e água clara, posteriormente desafiados com o vírus da síndrome da mancha branca, tanto animais do sistema BFT como dos animais da água clara, e além disso, animais não infectados do sistema BFT e água clara. Após 48 horas de desafio, o intestino médio desses animais foi coletado, 8 amostras e 2 pus por grupo, e seguido da validação dos dados por uma análise de RNA-seq. Essa análise de RNA-seq foi utilizada com auxílio do programa do equipamento Illumina, no qual obteve-se 8 bibliotecas, 2 por condições, do sistema água clara desafiado, bioflocos desafiados. E, posteriormente, foi feita uma anotação funcional através de bioinformática. Seguiu-se com o trabalho de Bernardo Júnior, que foi realizar a validação desses dados anteriormente realizados por piloto em 2019. Para isso, ele fez análise em sílico, no qual ele conseguiu fazer seleção de possíveis genes candidatos, e assim seguiu-se com a análise de desenho de iniciadores. Para realmente validar esses dados, foi feita a comparação dos resultados em sílico e em comparação aos resultados em tempo real. Para isso, ele utilizou pus de intestino de 20 animais, fez extração de RNA total, fez análise transcriptase reversa para obter síntese cDNA, e com esse material foi feito a PCR quantitativa em tempo real. E assim conseguiu se comparar os resultados em sílico com a expressão de genes em tempo real. Com esses dados, ele obteve os seguintes resultados: a validação dos transcritos, que permitiu identificar 19 candidatos
ou seja, 30% dos 67 genes avaliados a compor uma assinatura transcricional no intestino médio de camarões. Desses 19 genes, 13 genes apresentaram expressão apenas no intestino médio e não nos hemócitos, como mostra aqui a tabela abaixo, mostrando que todos esses genes têm a presença, têm expressão no intestino médio, mas nem todos os genes têm expressão nos hemócitos. Então, chegamos à seguinte pergunta: será que esses genes são exclusivos do intestino médio e litopeniano? Para isso, foi coletado tecido de diferentes regiões do litopeniano, como estômago, hepatopâncreas, brânquia, intestino médio, intestino posterior e hemócito, mas utilizando os genes não hemocitários descobertos por Bernardo Finati em 2020. Para isso, foi realizada uma PCR convencional seguida de uma eletroforese e revelação em eletroforese de gel de agarose. E obtivemos os seguintes resultados. Podemos observar que em alguns tecidos houve aparecimento de banda, ou seja, que há expressão desse gene, e em alguns tecidos, como o hemócito, não aparecimento, corroborando com os resultados já descobertos por Bernardo Júnior. Já no gene Flocculation Protein, observamos que houve expressão nas brânquias, no estômago, no intestino médio e no intestino posterior, ou seja, 4 tecidos. A expressão nesse gene, no trabalho de Bernardo Júnior em 2020, com camarões desafiados com WSSV, teve uma expressão reprimida. Sobre a função desse gene em camarões, ainda é desconhecido, mas sabe-se que essa proteína em leveduras está relacionada com a parede celular, que participa da adesão célula a célula durante o processo de floculação. Além disso, no trabalho de Calderon-Rossetti, mostrou que esse gene pode estar relacionado com a via imunológica de coagulação e melanização nesse crustáceo. Quando a gente analisa o gene C-type-LECT, observamos que ela é uma lectina específica do intestino médio, ou seja, um dado inédito, sendo que ela teve sua expressão observada em estômago, intestino médio e intestino posterior. As lectinas, assim como as glutinas, são receptores de reconhecimento de proteínas de padrões moleculares de micro-organismos. E essas proteínas reconhecem diversos carboidratos com terminais de glicoproteínas e glicolipídios da parede celular de micro-organismo, como aqui mostra essa imagem. Quando a gente vê o gene angiotensin converte enzima LAC, observamos que há presença somente em 2 tecidos, intestino médio e intestino posterior. No trabalho de Bernardo, a expressão desse gene no intestino médio de animais desafiados em bioflocos foi 4,9 vezes maior do que em organismos em camarões cultivados em água clara. Esse gene, angiotensina 1, ele é um gene que ajuda na conversão da angiotensina 2 e que ajuda na degradação da branticina ativa e tem sido alvo de estudos para controle de pressão arterial em humanos. Além disso, em camarões não se sabe muito bem a função desse gene, mas sabe-se que, no caso desse crustáceo, ela ajudou na regulação de hormônios hiperglicêmicos de crustáceos na hemolínfa. Em relação ao WSSC, esse gene que se chama componente de parede responsivo ao estresse, no trabalho de Bernardino, ele foi fortemente induzido em animais desafiados oralmente, com WSSV e cultivados em bioflocos. Além disso, ele é um gene presente na parede celular e membrana plasmática de leveduras e hifa de fungos, e ele foi observado como regulador de estresse desse inseto. Como conclusão, a distribuição de expressão tecidual de genes candidatos a uma assinatura transcricional associada ao cultivo BFT e a infecção WSSV em litopenia corrobora com a validação realizada por Bernardo Júnior em 2021, confirmando que a expressão majoritária ou exclusiva ocorre no intestino médio e não nos hemócitos.
A expressão exclusiva e abundante de uma lectina do tipo C no intestino médio dos camarões é um resultado inédito na literatura, assim como do gene codificante WSSV, sendo expresso exclusivamente no intestino de camarões. O gene codificante para uma proteína de floculação foi o que apresentou expressão além do intestino, em outro epitélio, o branquial. Esses achados em conjunto são inéditos e relevantes, pois indicam que camarões contam com uma imunidade epitelial contra o WSSV e contribuem para melhor compreender a interação patógeno-hospedeiro, bem como auxiliar no desenvolvimento futuro de ferramentas biotecnológicas que visem a prevenção de enfermidades nos cultivos. Muito obrigada.